Olá, amigos! Eu sou a Gé e hoje a gente vai conversar sobre livros que explodem a cabeça. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que a gente vai ficar hoje com esse visual aí, o vento levou, porque tá fazendo 65 graus, eu tô com o ventilador ligado e não temos outra opção, tá? Então vai ficar esse negócio assim, ó, de cabelo voando e é isso. A ideia para este vídeo surgiu pois eu acabei de terminar um livro que explodiu a minha cabeça e que eu vou ficar pensando durante muito tempo, tenho certeza. Eu amo esse tipo de livro que me faz pensar muito, são os meus preferidos. Então, por causa dessa leitura que vai estar aqui nessa lista, eu separei 5 livros que explodiram a minha cabeça e que vão explodir a sua também, tenho certeza. Esses livros que eu escolhi não tem necessariamente uma história complexa, na verdade tem um deles que tem sim um sistema de magia mais difícil, porque é uma fantasia, mas os outros não têm necessariamente uma história, um sistema muito complexo, mas são livros que levantam tantos questionamentos e tantas perguntas legais e que fazem você ficar pensando durante muito tempo que com certeza vão explodir a sua cabeça do jeito que explodiram a minha. Então estão em nenhum tipo de ordem, tá? Tipo, isso aqui foi o que explodiu mais a minha cabeça ou não. Todos eles me deixaram desgraçada da cabeça da mesma forma. Então apenas vamos. Eu vou começar pelo que eu terminei hoje e que deu origem a essa lista. A Parábola do Semeador, de Octavia Butler. Eu sou muito fã dessa autora, já disse sobre ela algumas vezes aqui no canal. Pretendo fazer um vídeo sobre ela mais pra frente, quando eu acabar de ler o último livro que eu tenho dela aqui na estante, que é a continuação desse daqui. Mas hoje eu terminei a Parábola do Semeador. Eu demorei um pouco para ler esse livro, porque ele é um pouco pesado e explode cabeças, então eu fiz uma leitura devagar. Mas valeu muito a pena, muito mesmo, porque esse livro foi escrito em 1994, se eu não me engano, mas ele poderia ter sido escrito hoje. Nesse livro aqui aconteceu o que já vem sido prometido se você presta atenção nos sinais. Aconteceu um desastre climático, um desastre econômico, o país está em ruínas, nada do que a gente conhece hoje em dia é mais dessa forma. Ainda existe um governo, mas ele é muito precário e todas as coisas que a gente está acostumados hoje em dia não existe mais. Tudo aqui é privatizado, chamar a polícia é caríssimo, a água é caríssimo. As pessoas tendem a ficar em comunidades muradas para tentar se proteger e todo mundo que está atrás deste muro sofre muito mais. Só que nada é certo. As pessoas podem entrar a qualquer momento nessa cidade murada, né, nesse bairro que você mora e destruir tudo que você conhece. E é isso que acontece com a nossa protagonista. Aqui nessa história a gente vai ter uma protagonista que se questiona muito sobre este mundo que ela está vivendo e o que ela pode fazer de melhor com o que ela tem. Esse livro me fez pensar muito sobre religião, porque a Parábola do Semeador, se você conhece, se você é cristão, você provavelmente já ouviu falar. É um livro que fala muito sobre religião, sim, mas é uma forma de falar muito diferente. Se você tem medo de livros desse tipo, não tenha medo com esse, porque não é nesse sentido. É um livro que vai falar muito sobre o que nós fizemos com o planeta, como nós deixamos ele chegar nesse ponto e como todo mundo está no mesmo barco e todo mundo, de uma forma ou de outra, vai acabar sendo levado por essa onda e por todo esse descaso que a gente tem com o planeta. Ele vai falar sobre mudanças e como a mudança é a única coisa que existe na nossa vida de forma correta, como tudo muda, como nada é para sempre e como a gente precisa abraçar essa mudança e como a gente precisa aprender a lidar com ela. Muitas vezes eu me perguntei se eu faria as mesmas escolhas que a protagonista faz nesse livro, escolhas que iam contra o que eu acreditava moralmente, mas que se eu estivesse nessa situação talvez eu fizesse. É um livro que me deixou em conflito muitas vezes e que me fez pensar muito, 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 e por isso ele está aqui na lista. O segundo livro é A Quinta Estação, de N.K. Jemisin. Essa é a fantasia que eu comentei com vocês, que é um pouco complicada. Ler A Quinta Estação é um exercício, tá? Você precisa ir para essa história de mente e coração abertos. Essa foi a primeira vez que eu li uma história escrita em segunda pessoa, por exemplo. E N.K. Jemisin faz isso de forma magistral. Ele tá totalmente marcado, não sei se vai dar pra ver. Talvez eu grave um pedacinho aí pra vocês verem o quanto de marcações ele fez. E todas essas marcações acho que ainda não são suficientes do tanto que ele explodiu a minha cabeça. É uma fantasia, gente, como nenhuma outra. Eu realmente nunca tinha lido nada igual a Quinta Estação. Erika Jameson escolhe trazer questionamentos dessa forma, num universo fantástico e de ficção científica. E é impecável, gente. É impecável.
questionamentos sobre maternidade, sexualidade, questionamentos ambientais, questionamentos sobre poder e opressão. Sério, gente. Se você leu esse livro e ele não explodiu essa cabeça, pelo amor de Deus, me conte como você conseguiu isso. Porque todas as pessoas que eu li, que eu conversei sobre este livro, me falaram as mesmas coisas. O quanto foi um livro um pouco difícil e o quanto ele faz você pensar e faz você questionar. E cada coisa que você lê, você pensa, meu Deus, Erika Jameson, tudo bom? O terceiro livro é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. Ele também está extremamente marcado. Este livro eu demorei bastante para ler. Gente, nossa, como explicar Os Despossuídos? Como explicar Ursula Le Guin? Aqui nós vamos ter 2 planetas gêmeos, Urras e Anarres, sendo que um deles vive num sistema capitalista bem parecido com o nosso e o outro vive num sistema anarquista comunista. No planeta que vive sob o regime anarquista, a gente vai ter um protagonista que se chama Shevek. O Shevek decide que ele quer conhecer o outro planeta, ele quer saber como funcionam as coisas lá, porque ele descobriu um sistema de contato entre planetas que ele acha que vai ser muito útil. O planeta que o Shevek vive, tudo é dividido, né? Eles têm uma forma comunista de viver. Então, tudo é dividido. Isso inclui a comida, o trabalho, o transporte. Tudo é feito na base da comunidade. Todo mundo se ajuda e todo mundo faz um pouco. Então, quando ele vai para o planeta onde é o capitalismo que impera, ele tem tantas perguntas, tem tantas coisas que ele não entende. Ele não entende a miséria, ele não entende a justiça, como a justiça funciona, ele não entende porque tem pessoas que dormem na rua e tem pessoas que comem muito bem todos os dias. Para ele isso é inconcebível e é uma coisa que ele simplesmente não consegue entender. Porque se fosse no mundo dele, se um passa fome, todos passariam. É um livro que vai falar muito sobre o sistema que a gente vive, sobre a forma que a gente trata os nossos semelhantes, que a gente constrói a nossa sociedade, vai falar muito sobre posse, esse sentimento de posse que a gente tem com infinitas coisas e como isso às vezes não faz sentido, principalmente se a gente quiser uma sociedade mais igualitária. Sério, a forma como a autora decide contar essa história e como ela desenvolve essas questões, e de como ela desenvolve esse mundo e de como ela sabe dar um ponto de vista de cada um desses mundos e de como eles fazem sentido do ponto de vista que ela dá. É muito, muito legal. Tem questionamentos aqui sobre prisão, sobre as prisões e sobre dinheiro. Olha, o quarto livro é 1984, de George Orwell. Esse daqui, se você ainda não leu, pelo amor de Deus, para o que você estiver fazendo e leia. Ano passado eu completei muitos livros famosos ainda que eu não tinha lido, muitas ficções científicas, muitas distopias, e um deles foi 1984. Ele foi o melhor livro que eu li no ano passado, e ele é realmente tudo que te falam, sério. Ele é muito bom de explodir a cabeça e a mente em muitos sentidos e muitas vezes. Vai falar sobre um mundo que se parece muito com a gente, que se a gente não ficar ligado vai parecer ainda mais. E ele é tão real e tão assustador que eu não tenho nem palavras. Ele vai questionar muito a forma como as pessoas são controladas, como a gente se deixa se controlar, como a gente não questiona as coisas, como a gente apenas vai na onda e acredita em tudo que é nos passado algumas vezes. Vai falar sobre como um governo autoritário começa sem que as pessoas percebam, que ele continua por décadas e décadas sem que as pessoas percebam as coisas que estão acontecendo. Esse livro tem tantas passagens, gente, eu grifei ele tantas vezes, marquei ele também várias vezes, porque ele realmente mexeu muito comigo. Eu pensei que eu ia fazer uma leitura rápida, mas foi impossível ser uma leitura rápida. Eu fiquei profundamente perturbada. E se você ainda não leu, leia. O último livro é o único que eu não tenho físico, chama O Terceiro Testamento. Eu li pelo Clubinho, que é o meu clube de leitura, se eu não me engano foi indicado pela Maiane. E é uma ficção científica que eu sinceramente achei que eu não ia gostar e que talvez eu não fosse conseguir ler, mas ele é tudo, gente, tudo. E ele tem um dos melhores finais que eu já li na vida. Nosso personagem principal se chama John, e o John quer construir uma mente humana que seja capaz
de ser totalmente autônoma. Ele quer que essa mente artificial tenha autonomia, seja capaz aí de tomar as suas decisões, porque ele acha que isso vai ser um grande avanço na tecnologia. E ao mesmo tempo que ele está tentando fazer isso, que ele está tendo esses experimentos, o mundo está em caos. Está acontecendo suicídios coletivos, as pessoas estão tendo visões, elas estão tendo acesso a fatos históricos que aconteceram há muitos anos. E todo mundo acha que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, mas ninguém consegue identificar exatamente o que. Fora isso, todas essas coisas estranhas que estão acontecendo, nós também temos a parte religiosa, que acredita que isso são sinais do fim do mundo, que o apocalipse chegou, ou então o arrebatamento. E o livro, gente, vai tratar todas essas pequenas coisas. Aquela grande questão de religião versus ciência. Elas podem andar juntos? Elas serão sempre inimigas? Vai falar sobre a fé cega e a forma como tudo que é muito não faz bem. Vai falar sobre ciência e sobre o limite. Até quando, até em que momento os humanos ultrapassaram um limite? Existe realmente um limite? É um livro que tem bastante ficção científica, então ele tem bastante termos sobre isso, só que é tudo muito bem explicadinho, não precisa ficar com medo. Eu achei que talvez eu não fosse entender, mas se eu entendi, vocês vão entender também. Ele tem muitos e muitos diálogos completamente impecáveis que faz a gente pensar muito. E a última página, gente, assim, o final do livro tem um plot twist que faz você repensar tudo que você tinha lido até ali. Essas foram as minhas 5 indicações de livros que vão abrir e explodir a sua cabeça. Espero muito que vocês tenham gostado. Me digam se vocês já leram algum, se vocês concordam com a minha indicação. A gente se vê no próximo vídeo e até semana que vem. Tchau!